Oi, turma do livro Simplesmente Francisco, José Carlos de Luca, no capítulo 28. É uma pena, mas o livro tá acabando, turma. Nós vamos ter hoje, amanhã e quarta-feira. Aí nós vamos encerrar o Simplesmente Francisco. Que dó, viu? Porque eu gostei tanto desse livro. Eu acredito que muitos gostaram também, porque o canal deu uma boa elevada lá de pessoal que curtiu, que assistiu, né? É um livro que realmente faz um bem danado pra gente. Mas a gente vai encontrar um outro aí no mesmo, que tem as mesmas mensagens, né, edificantes. Eu vou preparar um bem bacana pra gente. Já tem aí uns 3, 4 na fila. Vou orar a Deus e vou pedir qual vai ser o próximo. Mas hoje a gente ainda tem o capítulo 28, então, atravessando o deserto. Senhor, deposito em suas mãos o cansaço e a luta, os desencantos e as alegrias desse dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Francisco. Esse livro não tem nada a ver com o livro do Chico Xavier, gente. É para deixar qualquer um doido. Olha o que foi que eu li hoje no Palavras de Vida Eterna. Rixas e queixas. Adivinha, se aqui no Chico Xavier não estava falando exatamente sobre isso aqui. Depois fica parecendo que eu faço combinados, né? Não faço não, eu estou seguindo a ordem dos 2 livros. Mas vamos lá. Muitas vezes imaginamos que os santos são feitos de um material diferente daquele com que Deus fez os homens. Acreditamos que os iluminados não choram, não se zangam, não se entristecem, não se equivocam, não experimentam angústias, não sentem plenamente as dores da alma e as necessidades do corpo. Olha, quanto aos iluminados, eu só posso dizer que eu já não tenho essa ilusão de que eles nasceram já prontos? De jeito nenhum. Então, todos os sentimentos que nós temos, um dia eles também tiveram. E pode ser que ainda tenham, né? Eu imagino meu Gabriel aqui, meu anjo de guarda. Quando eu faço minhas besteiras, eu tenho certeza que ele faz assim, fica... se eu pudesse pegar essa menina. Eu tenho certeza que eu zango ele. E às vezes ele puxa a minha orelha, eu sinto. Às vezes ele fica triste, porque eu também fico triste com algumas situações. Ele não quer me ver daquele jeito, então ele acaba sentindo junto comigo. Então, não é que eles são iluminados e que eles não vão sentir e não vão ter reações um pouco humanas. Eles estão próximos de nós, mesmo sendo iluminados. Agora, os que estão lá, né, nos planetas mais desenvolvidos, aí eu tenho já minhas dúvidas se eles sentem ou não essas expressões, porque a partir do momento que eu estudei lá no Livro dos Espíritos, que quanto mais iluminado, os sentimentos são cada vez melhores, então um sentimento ruim provavelmente eles não têm. Né? Pode ser que eu esteja equivocada, mas se eles estão no planeta de espíritos puros, elevados, onde só tem paz, só tem alegria, por que eles vão ter sentimento ruim? Não faz sentido. Agora, se eles saem de lá para ajudar a gente aqui, eu acho que eles acabam tendo algumas sensações ruins, sim. E tem uma história lá do André Luiz mesmo, Nosso Lar, que fala, né, que os espíritos superiores, eles sofrem demais, porque eles são elevados para poder chegar até o umbral, para chegar no patamar que nós estamos, né? De espíritos errantes, espíritos mais grotescos. Às vezes eles utilizam, inclusive, nós encarnados, né, durante o sono, pega o nosso espírito desdobrado, né? O nosso corpo fica lá deitadinho, dormindo, mas o nosso espírito desdobrado, porque a gente ainda tem muito essa energia da carne no perispírito, então eles aproveitam essa energia para a gente ir até o umbral com eles, para que o espírito que esteja lá sinta a gente, e através da gente eles possam socorrer aquele espírito que está no umbral, porque o espírito que está lá não consegue sentir eles, e eles sofrem demais para poder chegar no espírito que está precisando ser socorrido. Então a gente faz o meio de campo, vamos dizer assim, né? Então tem essas coisas que eu já estudei, né? Eu já vi no Nosso Lar, vi no Livro dos Espíritos,
Então, eu sei que essas angústias que eles sentem, sente qualquer sentimento ruim que o espírito mais elevado venha a ter, é porque ele está em contato com a gente. É a gente que estraga a vida deles, porque eles elevados, aonde eles estiverem, no lugar bom, eles não vão ter sentimento ruim, né? Donald Spoto descreve muito bem essa ilusão de que os santos não seriam de carne e osso. As vidas dos santos são geralmente escritas por pessoas que nos oferecem uma grave distorção ao cercar suas existências, com halos literários, na verdade, reduzindo ou mesmo apagando a humanidade que Deus assumiu e nos conferiu, e que Ele usa para trazer-nos a si. Ou seja, né, tem por parte, talvez até da religião, de algumas religiões, colocar o santo até como um cara lá com a auréola, ou colocar, né, as asinhas lá de anjo, aquela coisa toda, né, santificar como se aquela pessoa, aquele espírito nunca tivesse passado pelo processo como nós estamos passando, né? Então, não, já nasceu pronto, já nasceu ótimo, maravilhoso, perfeito, isso não existe, né? Todos nós nascemos simples e ignorantes, todos nós avançamos à medida do nosso livre-arbítrio, da sabedoria que nós temos diante do nosso livre-arbítrio, de escolher coisas boas e escolher coisas ruins, né? Das consequências das nossas atitudes, aí nós vamos construindo o nosso espírito e vai elevando ou para no meio do caminho, porque retroagir também não dá. Ora, nem mesmo Jesus deixou de revelar aspectos humanos durante sua passagem entre nós. Até citei isso daí, né, em alguma palestra que eu assisti e aquilo me marcou. As pessoas falam de Jesus como se ele fosse já aquele cara pronto, aquele espírito perfeito. Ele é perfeito perante nós, aqui no nosso planeta, porque ele é o nosso governador. Então ele veio nessa missão, ele já veio pronto para nós nesse sentido, mas ele já teve outras passagens bem antes de nós. E ele evoluiu rápido, ele se tornou um espírito puro. Por isso que ele teve a missão de vir nos ajudar. Assim como um dia, quem sabe, talvez, daqui a 259 mil encarnações lá na frente, quem sabe a Patrícia também não pega uma missão para ajudar um pobre coitado, né? Não é um planeta inteiro não, mas um pobre coitado. Então a gente espera que durante a nossa evolução a gente também se torne responsável por alguém, né? Como a gente já faz esse ensaio sendo pai e mãe, né? A gente cresce, desenvolve, namora, noiva, casa, tem filho. Aí a gente vai ter filho para quê mesmo? Para fazer com os filhos o que os nossos pais fizeram com a gente. Criar, educar, encaminhar, dar estudo, dar estrutura, né? Então, enquanto espírito, não é muito diferente. A gente também vai estar evoluindo a cada encarnação até chegar o dia que a gente também vai poder voltar e ajudar, né? A gente vai ter um pouco mais de moral para ajudar. E Jesus não veio pronto. A gente tem uma noção de que ele já veio pronto, né? Francisco de Assis já veio pronto. Não. Todos os espíritos iluminados passaram por estágios como nós. E de acordo com o uso do seu livre-arbítrio, de acordo com a sua construção moral, ele foi evoluindo até se tornar responsável por outros, né? Ele chorou, agora ele encarnado. Aí o José Carlos de Luca fala assim, ele chorou quando recebeu a notícia da morte de Lázaro. Sentiu medo e tristeza nos momentos que antecederam a sua prisão. Foi enérgico com os vendilhões do templo. Sentiu fome e sede. Queixou-se com os discípulos Pedro, Tiago e João, que não vigiaram com ele no Getsemane. É claro que a sua maturidade espiritual fez com que ele soubesse lidar muito bem com as características da condição humana, sentindo-as e administrando-as para que não impedisse a realização da sua missão. Creio que esse seja também o caminho que se apresenta para nós, isto é, a nossa evolução espiritual não pode ser um buraco onde colocamos nossas emoções e sentimentos para fazê-los desaparecer como se isso fosse possível. Então, nenhum de nós vai, da noite para o dia, deixar de sentir, deixar de ter medo, deixar de ter raiva, deixar de ter ódio, deixar de ser traíra, né? Algumas coisas que nós temos, não vamos deixar da noite para o dia. Nós estamos na carne, nós estamos encarnados justamente para ir limpando isso, né? A carne nos possibilita passar por aprendizados
que vai modelando, que vai nos transformando, mas aos poucos, não é da noite para o dia. Assim como também não aconteceu nem com Jesus, nem com Santo Agostinho, nem com Francisco de Assis, nem com Maria de Madalena. Todos precisaram passar pela carne, todos precisaram evoluir. Jesus, quando veio, não estava precisando passar na carne, né? Todos os espíritos que vêm da comunicação falam. Jesus não precisava, ele veio em forma de missão, não de punição, ele tinha que expurgar alguma coisa, não. Ele veio em forma de missão, tanto é que ele foi submisso o tempo todo a tudo o que aconteceu, ele dava ensinamento e não retrucava. Jesus não conseguia, né? Ele olhava para as pessoas com muito amor, ele veio ensinar amor, e ponto. Não tem outra coisa que a gente pode dizer sobre Jesus, né? E aí sentamos em cima desse buraco fazendo pose de anjo. Então, nós, né, fazemos as nossas macaquices todas e depois nós senta e fala, não, eu sou tal, né? Eu não tô devendo nada, eu sou limpo da história, o errado é o outro, né? Geralmente é assim. Quando, na verdade, como seres humanos que somos e ainda seremos por longo tempo, nossas emoções e sentimentos, que são parte integrante de nós mesmos, precisam ser reconhecidos, aceitos e trabalhados. Se a gente não entender quem a gente é, como é que a gente vai trabalhar? Então, aquela história de olhar no espelho e se achar o máximo, a gente tem que entender que dentro daquele máximo que a gente está vendo no espelho, tem alguém sofrendo, tem alguém com defeito, tem alguém que é rústico, que é um ogro que está ali dentro daquele corpo, né? Uma ogra. Então, nós temos que entender que, né, tudo que a gente constrói por fora, como falava minha avó, e eu falei no outro canal ainda agora, por fora, bela viola, mas por dentro a gente tá um pão bolorento, a gente ainda tem que se cuidar, a gente tem que reconhecer as nossas falhas, tem que mudar. Quando a gente começa a encontrar alguma falha no corpo, a gente não vai numa esteticista, acho que é isso o nome, né? Vai numa cabeleireira, a gente vai fazer plástica, a gente acha uma falha no corpo, a gente vai procurar médico. Mas e quando a gente acha uma falha na alma? Como é que a gente vai arrumar? A gente tem que procurar o lugar certo para a gente melhorar. E o lugar certo o que é? São os espíritos superiores. É a gente se ligar com aqueles que sabem mais. Ver os exemplos deles, ver as lições que eles deixaram. E o maior exemplo que nós tivemos, sem dúvida nenhuma, Jesus, o nosso governador do nosso planeta. Ele está em toda parte do nosso planeta. Afinal, para a psicanalista Melanie Klein, equilíbrio não significa evitar conflitos. Supõe a força para atravessar emoções penosas e poder lidar com elas. Então, ela diz aqui, nessa psicanalista, que o equilíbrio que nós buscamos ter diante das situações nem sempre é viver só em paz, num lugar tranquilo, sereno, não. Pode estar em guerra, mas a gente tem que procurar lidar com essas emoções, né? A gente precisa saber trabalhar essas emoções. Então, a gente está sempre tentando equilibrar essa balança do equilíbrio. Essa balança, ela vai cheia de bolinha. Eu lembro que eu assisti uma palestra uma vez de um psicólogo ou psiquiatra, não lembro bem, porque já quase 30 anos atrás, e ele falava que nós temos várias bolinhas, né? Nós somos mãe, nós somos às vezes a mãe, né? Porque não tem o pai, a gente, como fui eu criei meu filho praticamente sozinha. Então, mãe, o pai, a gente é filha, a gente é irmã, a gente é amiga, a gente é professora, a gente é. E aí a gente tem que equilibrar aquele monte de bolinha. Não adianta querer equilibrar aquele monte de bolinha colocando tudo aqui e ficar só segurando. Porque todas elas são ações, todas elas se movem e elas nunca estão juntas. Ora você é mãe, ora você é professora, ora você é isso, ora você é aquilo. Então, para você estar buscando o equilíbrio dessas bolinhas, é como você vai agir diante delas. Eu lembrei disso agora, 30 anos, que legal, lembrei. Como que você vai agir diante de todas essas bolinhas? Sem deixar cair nenhuma. E ele fez uma dinâmica com a gente. Ele deu 3 bolinhas só. Ele falou, vocês vão ficar brincando com essas bolinhas, porque não tem um malabarismo que faz com 3 bolinhas? Ele deu 3 bolinhas pra gente e falou, vai, equilibra as 3 bolinhas, só 3. Escolhe aí, você é o que essas 3 bolinhas? Na época eu coloquei esposa, né? Eu era casada ainda, porque foi antes da morte do meu marido.
Coloquei esposa, coloquei mãe, que eu já era mãe do Rafael, e era filha. Então, eu coloquei essas 3 bolinhas só e fiquei ali tentando. Nossa Senhora, na primeira já caiu tudo. Falei, caramba, eu não tenho um equilíbrio para poder segurar essas 3 bolinhas. Então, era de acordo com a minha atitude com as bolinhas, eu ia equilibrar elas, todas no alto, não ia deixar cair nenhuma. Então, essa dinâmica é até bacana, gente, né? Se vocês forem participar de algum grupo, tal, fazer essa dinâmica. Porque geralmente todo mundo deixa cair a bolinha mesmo, né? Ninguém é um malabarista de primeira, né? Nós não somos ainda profissionais. Mas sabe quando que nós vamos ser? Quando a gente passar pelas encarnações e se tornar uma pessoa melhor. Aí a gente vai pegar essas bolinhas e vai ter atitude diante delas que elas vão ficar todas equilibradinhas ali. Nós vamos conseguir atuar com todas elas sem deixar cair. Então, o equilíbrio é fundamental para que a gente passe pelas situações sem machucar as pessoas, sem se machucar, sem carregar raiva de ninguém, né? E quando a gente consegue se limpar, não ter raiva das pessoas, quando a gente consegue entender o próximo, que ele é menos ou ele é mais do que a gente, aí é legal, né? Quando a gente consegue entender o outro, ter empatia pelo outro, aí é legal, né? Eu tava vendo isso na questão esses dias eu levei 2 tombos, eu contei para vocês, né, aqui em casa. E depois desses 2 tombos eu não tô conseguindo mais andar direito. Realmente agora o bicho tá pegando pro meu lado. Eu tô andando, segurando em parede e tal. E eu fui sair com uma amiga e eu falei para ela, tá difícil até para sair, porque eu não consigo colocar sapato, sandália. Comprei umas 4 sandálias semana passada, doei tudo, porque nenhuma me serviu. Tudo tá difícil de poder movimentar o pé. Ela falou, por que você não anda com a tua meia de pilates? Eu falei, porque eu tenho vergonha, né? Ninguém anda com meia de pilates no meio da rua. Eu não vejo ninguém andar assim, só eu que vou andar desse jeito. Ela falou, pois no dia que a gente for sair de novo, eu vou sair com meia de pilates junto com você. Não tem nada demais você sair assim. Eu falei pra ela, eu falei, você é daquele tipo que se eu tivesse câncer e fosse ficar com a cabeça careca, você ia raspar seu cabelo também, né? Ela falou, eu rasparia, não tem problema não. Porque isso é o princípio da empatia. E amigo é para essas coisas. E já saí com pessoas que já falaram para mim, tá difícil de sair com você porque você não anda. Amigos que também já não querem mais andar junto, né? Por conta da minha situação física. Já saí com o namorado e o namorado falou assim, poxa, mas você também não consegue fazer nada. O namoro não tá mais aqui. Então, é difícil, né? As pessoas terem empatia pelo outro, as pessoas entenderem a emoção do outro, como que ele está lidando com a situação, se colocar no lugar do outro para caminhar junto com ele. E Jesus fazia isso muito bem. Ele olhava para a situação do outro, ele se colocava no lugar do outro, ele abraçava a causa com muito amor. Francisco de Assis não é tão diferente. Ninguém chegava perto de leproso. Francisco de Assis ia lá e beijava o rosto de leproso. Eu contei para vocês que um dia eu fui para dentro de Pirapitingui, chegou lá e eu encontrei uma senhora que não tinha os membros, né, nem superiores nem inferiores. Eu não sabia, ela estava dentro de um lençol. Ela já tinha cortado o corpo todo por causa da hanseníase. Falaram que não podia chegar perto e quando veio eu estava lá, abraçando, beijando o rosto daquela mulher também. É uma coisa que quando bate é muito forte na gente. A empatia, quando ela é verdadeira, ela é muito forte. Eu não duvido que essa doida dessa minha amiga anda de meia de pilates junto comigo no meio da rua. Eu não duvido que ela vai fazer isso. Porque a gente sente quando o outro realmente se colocou no nosso lugar, é amor. Esse é o verdadeiro amor, não tem como explicar. E quem é que sente esse verdadeiro amor? Os espíritos que estão a caminho, né? Que já estão evoluindo, eles conseguem sentir isso. Agora, a gente sabe quando é estampa, né? Ah, se você precisar, eu vou andar de meia com você pela rua. Agora, quando o cara ele fala assim, você tá achando ruim que você tá andando de meia? Eu coloco meia e vou junto com você. Ou seja, atitude é algo que já, né? O espírito já caminhou um pouco mais. A gente percebe, pelo demonstrar das emoções, das atitudes das pessoas, se ela tá um pouquinho mais lá para frente ou um pouquinho lá para trás. A gente percebe.
Então, às vezes, né, nessa questão das queixas, né, de passar pelos problemas, é ali, naquele momento de queixa, de atitude ou de passar, como que a pessoa está passando pelo problema, a gente vai percebendo como que ela está, em que grau que ela está chegando, né? Se ela está mais adiantada ou não. Com Francisco não foi diferente. Ele foi denominado o Santo Alegre, mas isso não quer dizer que tivesse sempre alegre, que não tenha tido muitos momentos de tristeza. Ele também, com razão, foi chamado de o Santo da Paz, o que, todavia, não significa que não tenha experimentado conflitos e disputas. Francisco foi um homem de muita fé e a confiança em Deus. Entretanto, passou por diversos momentos de dúvidas e incertezas. Eita, eu acho que eu falei demais. Ainda tá longe e já deu 20 minutos ali, gente. Eu acho que eu vou dividir esse texto então, hein? Aí amanhã a gente termina. Vamos lá. O Santo da Paz. O que, todavia, não significa que não tenha experimentado conflitos e disputas. Francisco foi um homem de muita fé e confiança em Deus, entretanto passou por diversos momentos de dúvidas e incertezas. É esse Francisco que me atrai e que me diz que eu também posso seguir pela mesma trilha, buscando o meu desenvolvimento espiritual sem me desumanizar, porque é no meio das minhas rachaduras que a luz de Deus poderá entrar. Embora Francisco tenha sido excessivamente rigoroso consigo mesmo, submetendo-se a jejuns e penitências desmedidas, o que veio a afetar a sua saúde, já tão comprometida, ele reconhecia suas fragilidades humanas, seus medos, dúvidas, culpas, imperfeições e até os momentos em que se exasperava com as pessoas. Francisco foi um santo que nunca se imaginou como tal e ficava bravo quando assim o chamava. Trago esse tema exatamente para compreendermos melhor o período em que Francisco atravessa uma grande crise espiritual. Que bom saber que o iluminado Francisco também atravessou os seus desertos, porque poderíamos pensar que ele só vivia pregando para os pássaros. Essa crise de angústia veio mais ao final de sua vida. Alguns motivos podem ser apontados. Sua saúde tornava-se mais frágil e cada dia seu corpo já estava coberto de úlceras, havendo suspeita de que poderia estar contaminado pela lepra. Em razão da debilidade física, suas viagens de pregação precisaram ser interrompidas. Sua visão estava comprometida e ele sentia que a morte se aproximava a passos firmes. Outro fator de grande inquietação consistia nos problemas surgidos na comunidade franciscana. A ordem crescera muito com novos membros e se expandira territorialmente. Há muitos lugares que Francisco não podia visitar, por razões de saúde. Além do mais, segundo Chiara Frugoni, Francisco sentia-se incompreendido por grande parte dos frades, e isso aumentava seu desalento. Tendo a ordem se multiplicado desmedidamente, nem todos os seus membros eram capazes de partilhar escolhas tão difíceis, homens, por vezes, de limitadas virtudes ou demasiada cultura, distantes dos puríssimos ideais de seu líder espiritual. Num inevitável balanço de vida de quem se vê próximo da morte, a sensação de Francisco era de que sua vida tinha sido um fracasso, quer pela completa decadência física que o impossibilitava de seguir sua tarefa, mesmo só tendo 44 anos de idade, quer pelo pesadelo de ver os rumos que a ordem havia tomado, muito distantes dos ideais de pobreza e simplicidade com que havia sido criada. E tudo isso sem que Francisco pudesse fazer alguma coisa. Foi assim que ele resolveu se isolar num monte em Verna, província de Arezzo, numa espécie de retiro espiritual. Acompanhado de apenas alguns poucos frades, ele precisava encontrar água no deserto das suas aflições. Ele precisava também saber como seriam os dias finais. Após uma semana de intensas orações, Francisco pede para que o evangelho seja aberto, a fim de ouvir a lição que lhe estava reservada, como era seu costume. Evangelho de Lucas. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Sob o transbordar de lágrimas, Francisco compreende então que sua tarefa estava próxima do fim e que ele, tal qual ocorrera a Jesus, precisava sorver o cálice final, entregando-se à crucificação. Era o momento de renunciar a qualquer pretensão de algo fazer. Ele estava na cruz,
tão impotente como Jesus estivera. Deveria ir se despedindo do corpo, dos amigos, dos grandes ideais e da direção da própria comunidade. Foi a entrega que curou Francisco de sua agonia. Nada mais querer, nada mais desejar, nada mais idealizar, apenas viver a condição do Cristo crucificado. Enfim, era o que o pobrezinho sempre desejara. Fazer em sua vida viver o Evangelho como Jesus viveu. E ao se lembrar de Jesus na cruz, aparentemente também fracassado aos olhos do mundo, Francisco aceita a sua mais eloquente pobreza, miserabilidade e impotência. Novamente, o que era amargo se tornava doce. Dizem alguns dos seus biógrafos que, logo após esse momento, e ainda no Monte Verna, Francisco recebe no corpo as chagas do Cristo. Outros biógrafos, no entanto, contestam tal versão, alegando falta de comprovação em conteste do fato. Seja lá como for, o que me parece mais importante é que Francisco indubitavelmente foi o ser mais apaixonado por Cristo de que se tem conhecimento na história do cristianismo, tendo decalcado em sua alma a paixão de Jesus por todas as criaturas de Deus. O que mais era preciso? Então é isso, gente. Como o tempo já está estourado, eu falei demais hoje, mais do que o homem da mala, só para a gente poder fechar. Francisco chegou no final, ele achou que ele não tinha feito nada, né? Porque as pessoas começaram a deturbar todo o trabalho que ele fez. Começaram a simplicidade, a humildade de Francisco foi colocado na lama pelos seus próprios seguidores, né? Os frades que vieram depois dele. Então, isso a gente tem, às vezes, como mãe, vendo um filho tomar um caminho diferente do qual a gente ensinou, como professora, vendo um aluno tomar um caminho diferente do qual você ensinou. Então, dá aquela sensação de fracasso, dá aquela sensação de que você não fez o seu papel. E isso fez com que Francisco ficasse triste no final da vida dele, né? Mas ele lembrava de Jesus na cruz, ele lembrava que Jesus também aparentemente estava fracassado, né? Todos os homens maus ali da época conseguiram humilhar, execrar, né? Cuspir, judiar, matar Jesus. Aparentemente, Jesus foi detonado. Mas aí Francisco lembra do quê? Como grande seguidor de Jesus, que Jesus estava acima de tudo aquilo. Então, Francisco também já tinha aprendido muita coisa para se tornar um derrotado no final da vida. Ele não estava sendo derrotado. O papel dele, ele fez. E ele fez com brandura, ele fez com humildade, ele não fez guerra, ele fez paz, né? Ele não teve ódio, ele teve amor, ele teve dedicação. Então, se depois de Francisco deturbaram tudo, atrapalharam tudo que ele arrumou, né? Destruíram tudo que ele construiu, aí já não é problema do Francisco. O que importa é que o ensinamento dele ficou. Para alguns não vai servir de nada porque já bagunçaram o coreto depois que ele morreu, né? Que ele já estava para morrer. Mas para outros serviu para muita coisa. Olha nós aqui, estudando Francisco e tentando seguir os passos dele, tentando aprender com ele a ser pessoa melhor. Então ele fez a missão dele, ele cumpriu, ele não tem motivo para entristecer, porque tem seguidores, tem pessoas que vão tentar seguir ele, tem pessoas que vão aprender com ele a ser melhor. Às vezes a gente acha que falhou numa missão, a gente acredita que poderia ter feito mais, entristece porque o tempo está correndo, né? Meu pai mesmo, antes de morrer, ele sempre falava: se eu tivesse mais tempo para poder fazer alguma coisa em relação a isso ou em relação àquilo, eu não fui um bom pai, meu pai se cobrava demais. Eu falava: para, tudo que você tinha que fazer você já fez, se acalma. Agora é com a gente, precisa ver se o meu irmão, nós queremos seguir o que você ensinou. Agora já não é mais com você. Então aqui, como tanto Francisco como Jesus, já não é mais com eles. Só que eles são tão bons que eles estão perto da gente. Quando a gente dá um grito, que a gente precisa de um apoio, eles estendem a mão, não é? Então, eu acredito que a cada prece que a gente faz, envolvendo Jesus, envolvendo Francisco de Assis, cada vez que a gente agradece eles pela luta que eles tiveram por nós, eu acredito que eles ficam felizes. Eu acredito que o espírito deles fica mais, né, iluminado. Eu acredito que o espírito deles ganha mais gás. Então a gente tem que ser mínimo
né? Grato. Mínimo. É o mínimo que a gente pode ser. É grato por ter tido personalidades, pessoas de carne e osso, espíritos em evolução que não eram puros, mas que foram se tornando puros. Agradecer esses espíritos que vieram antes, que fizeram antes caminhos para que hoje a gente só tivesse que seguir. Nós não temos que abrir caminho, eles abriram os caminhos, a gente só tem que seguir. E a gente ainda reclama, pelo amor de Deus, né, gente? Bora lá, agradecer, né? Eu acho que para uma mãe, uma professora, uma pessoa que tem a sua missão, é o pagamento maior que tem é alguém chegar nela e falar assim, obrigado. Só isso. Não precisa fazer muita coisa. Obrigado. Obrigado por você ter me ensinado. Obrigado porque você cuidou de mim. Obrigado. Então, para eles, eu acho que tudo que eles esperam da gente, Jesus, Francisco de Assis, é que a gente faça as coisas certas e que a gente seja, no mínimo, grato. Que a gente fale obrigado.